Bia Albuquerque já está conosco e hoje para falar sobre a importância da felicidade para um bom desenvolvimento acadêmico. Excelente tema, Bia. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Ari, boa tarde para todo mundo. Você estava falando aí do trânsito, né? Chovendo, todo mundo tem que ficar de olho mesmo, Tem né? que ter atenção porque aqui, ainda mais aqui em Brasília, choveu, é caos na certa. Vira uma confusão. É. Esse tema é tão amplo, né? Se a gente falar da felicidade, a gente fica imaginando, gente, será que o que a felicidade tem a ver com a educação? E eu acho que a gente tem duas abordagens nesse tema. A gente tem uma abordagem parental, que é sobre né, a relação dos pais, do pai e da mãe com os filhos, quando a gente fala de felicidade, e a gente tem uma outra abordagem, que é a abordagem da escola. Quando a gente fala da abordagem parental, semana passada, eu dei uma entrevista para um podcast e a gente estava falando sobre férias. Perfeito. E aí, como a gente tenta trazer para os nossos filhos, a gente coloca para eles as nossas questões. Então, a gente quer dar muitas coisas para eles e, às vezes, a gente atropela e a gente não sabe exatamente o que é que vai fazer o nosso filho feliz. Uhum. Então, eu quero fazer uma viagem, ou eu quero encher as minhas férias de programação, ou qualquer coisa assim. E não só as férias, a vida, né? Muitas atividades, muitas saídas, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que os nossos filhos querem e o que faz eles felizes. Uhum. Então, eu sempre digo, pergunta, o que você quer, filho? Eu me lembro que eu estava uma vez, a gente viajou alguns anos atrás para Disney com as crianças, e aí no meio da viagem, naquele caos, a gente conseguir cumprir todos os parques e tudo, a minha filha falou assim, mãe, eu preferia o Nicolândia, que é mais rápido. Ai, nossa. Aí eu falei, meu Deus, vou pagar essa viagem ainda por muitos meses. É isso, então é muito mais sobre como a gente gostaria que fosse do que a necessidade dos nossos filhos. Verdade. E muitas vezes o que eles precisam é da nossa atenção e do nosso tempo. Não necessariamente de coisas materiais, de viagens muito incríveis ou de programações muito incríveis, mas a gente vai falar sobre férias numa semana, daqui 2 semanas. Perfeito. O nosso tema aqui, felicidade, trazendo para o ambiente escolar e acadêmico, quando as escolas têm programas que trazem essa questão social, afetiva, socioemocional, as crianças se sentem, os jovens se sentem mais seguros e mais acolhidos. A atmosfera da escola traz isso. E a gente vê, e aí não é uma coisa empírica, a gente está falando de estudos. A gente já falou sobre isso aqui, como o nosso emocional, ele interfere diretamente na forma como a gente se relaciona. Sim. E na maneira como a gente consegue alcançar os nossos resultados. Seja ele na escola, no trabalho, e até na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então, se as crianças têm um ambiente acolhedor, né, uma família dentro da escola. A gente fala muito lá no Leonardo que é a família Vinci, e é isso mesmo. Se a gente conseguisse nas escolas que os nossos filhos tivessem esse acolhimento e não enxergassem a escola como um lugar, ai meu Deus, vou ter que estudar, ou eu vou ter que seguir regras. Sim, você vai ter que estudar e seguir regras, mas a gente consegue encontrar um meio termo desenvolvendo projetos socioemocionais que tragam a consciência do relacionamento, de como é importante você se relacionar bem dentro do ambiente escolar para você se sentir melhor. Então, a gente tem, dentro da escola, projetos que trazem as famílias para dentro da escola, e eu acho isso muito importante. Então, feiras, atividades, projetos que envolvem a própria escola. Eu me lembro uma vez, eles estavam fazendo alguma coisa de profissão, não me lembro exatamente o que era, Uhum. e os pais iam, né? Então, eu fui como jornalista para falar para as crianças legal. como que era trabalhar, né, com jornalismo, um médico, um advogado. Então, trazer esse ambiente e fazer a escola, isso não é clichê, é verdade. Uma extensão da nossa casa, de alguma forma. Claro que entender que a escola também é um ambiente coletivo, diferente de casa, apesar de ser um ambiente menor, é um ambiente coletivo, mas não se compara, né, as regras e tudo que a gente tem na escola. Mas trazer esse ambiente gostoso, de satisfação dentro da escola. Eu noto isso na prática com as crianças. Quando a gente vê que as crianças estão bem adaptadas na sala, quando eles se relacionam bem com os colegas, com os professores, eles deslancham melhor, né? A gente vê eles tendo menos problemas de nota, de comportamento. Então, quando a gente vai escolher uma escola para os nossos filhos, a gente está
né, final de ano, muita gente troca de escola e tal. Eu acho que a gente precisa levar em conta isso. Como a escola lida com o emocional dos nossos filhos. Hoje a gente tem uma necessidade geral de resultado. Seja no mercado de trabalho, nas escolas, uma pressão muito grande das crianças de vestibular, de pais, de Enem. Isso tudo traz uma pressão muito grande. Se a gente tiver dentro da grade, não necessariamente dentro da grade, mas ali permeado, né, em todas as disciplinas, um cuidado com o coração e com o bem-estar lado humano, o né? humano. Porque não adianta a gente cobrar, entregar uma série de ferramentas acadêmicas, cursos, reforço escolar e tudo, se a gente não cuida do emocional dos nossos filhos e a escola dos alunos, né? Sim. Então, isso começa ali dentro da sala de aula, na forma como os professores se relacionam e passa por toda a equipe acadêmica, os coordenadores, você ter aquele conforto e aquela segurança que seu filho vai. Esses dias eu precisei ir na escola por uma demanda familiar e todo mundo sabe quem são os meus filhos. A Bia, é o Diego, é a Marina. E aí, eles sabem o que está acontecendo dentro da minha casa e é isso. A gente também, no lugar de família, conseguir ter esse trânsito com a escola e entregar essas informações. Então, se o seu filho está passando por uma questão emocional, ou um problema de saúde, uma morte, uma perda, um divórcio, entregar essas informações para a escola ter também mais ferramentas para conseguir acolher aquela criança, aquele jovem, para que ele possa se sentir bem. A gente vê muito as crianças tendo uma mudança de comportamento quando passam por um problema familiar, né? Quando as crianças são menores, mudança de comportamento, fica mais agressivo, fica mais triste, isolado. Os mais velhos, isso reverbera nas notas, no comportamento. Então, ter esse olhar, né? A gente escolher uma escola que tenha um olhar acolhedor para os nossos filhos. E assim, a gente que é adulto e que está no mercado de trabalho, a gente se sente tão bem quando a gente está num lugar que a gente gosta, que a gente é bem tratado. Total. Né? Fazendo alguma coisa que faça sentido pra gente. Isso é pro ser humano. Não adianta a gente querer atropelar as coisas e puxar muito sem dar aquele colo e aquele acolhimento que os nossos filhos precisam para conseguir ter um conforto dentro da escola. E aí eu acho que é isso, a gente conseguir escolher uma escola que entregue isso pra gente. Então, quando a gente vai escolher uma escola, o que a gente pensa? Quais são os critérios importantes para cada família, né? Sim. Cada família tem as suas necessidades e os seus valores, mas com certeza eu acho que não tem uma família que fale, não, eu quero que meu filho fique triste ou ele não seja acolhido. Isso, seja pressionado, sem né, um colo, sem um olhar mais generoso. Então, escolher a escola com esse olhar e saber que isso reverbera não só na escola, mas em casa. Ter essa troca importante com a escola, escolher bem a escola que tem esses projetos, né, que possam olhar para os nossos filhos como seres humanos individuais. Né? A gente está numa fase também, por conta de redes sociais e de toda essa massificação das coisas, então as pessoas são tratadas em blocos. Então, cada pessoa, cada filho que eu tenho é de um jeito, cada pai reage de um jeito. Então, ter esse cuidado de colocar os nossos filhos numa escola que a gente se sinta seguro, porque quando nós, pais, estamos seguros também, os nossos filhos sentem isso e vão se sentir seguros também. E eu abri uma caixinha no meu Instagram falando sobre felicidade, né? O que era felicidade para cada um. E não teve uma pessoa que tenha dito, a felicidade é eu ter muito dinheiro, ou eu viajar muito para lugares incríveis. A felicidade de todo mundo que falou ali era uma felicidade que envolvia as relações afetivas, que envolvia a troca com outras pessoas. E teve gente que falasse de viagem, mas eu adoro viajar com meu filho, com meu marido, com os meus amigos. Então é isso, a felicidade ela tá nas relações. Ela tá na forma como a gente se relaciona, como a gente troca. Isso vale para qualquer ser humano, né? E até qualquer ser vivo. Para qualquer ser humano mesmo, independente da idade. Então, a gente ter esse cuidado e esse olhar para os nossos filhos e estar num ambiente escolar que faça sentido para a gente também.
Muito bom. 12h48. Essa foi Bia Albuquerque, nossa colunista de educação, sempre conosco aqui no Mesa para Dois, às terças-feiras. Bia, obrigada por hoje e até a semana que vem. Ari, semana que vem, vou só dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre música, a importância da música na educação demais. e no desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. A gente vai ter convidado, vai ser muito bacana. Então já se liga aí, anota na sua agenda para você ficar sintonizado com a gente também na terça-feira que vem, acompanhar esse papo que tem tudo a ver com a Nova Brasil, a importância da música para a educação e para as nossas crianças. Valeu, Bia. Até semana que vem.